Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live, a nossa prosa franca, todas as terças-feiras, 18 horas, ou hoje um pouquinho mais cedo, mas para tratarmos de um assunto relevante da atualidade. Mas antes, gostaria que você conhecesse aqui o meu livro Singularidade, Deus te ama de forma especial. Temos também o livro A Arte de Ser Feliz, pratique diariamente bons hábitos. Temos ainda o livro em 50 dias, que tal começar agora, e também o livro para você falar melhor, fale com eficiência. Boa noite, professor Franks. Boa noite, oi, tudo jóia? Beleza? Como que estão as coisas firmes e fortes, né? O calorão diminuiu aqui em Cuiabá, já está bem melhor agora, né? Deu uma aliviada, a chuvinha do final de semana aí aliviou muito aí nas questões térmicas da cidade, né? Então, graças a Deus, choveu, a chuva vai atenuar a temperatura, a chuva vai dar uma segurada na temperatura agora, a tendência agora é o ar-condicionado começar a funcionar, né? Porque estava todos os ares de Cuiabá estavam estragados, que não conseguia gelar devido às elevadas temperaturas aí da cidade, né? E é sempre um prazer estar aqui novamente às terças-feiras, né? Sempre por volta aí, 18 horas, 15 para as 18, né? 18 e 15, esse horáriozinho aí, finalzinho da tarde, comecinho da noite, para trocarmos uma ideia sobre alguns temas relevantes aí, nossa cidade, no país, né? Depois internacional. Então é sempre bom conversarmos um pouquinho sobre certo? Essas dinâmicas, né, da populacionais, climáticas, ambientais, políticas e por aí vai, né? Então, boa noite, boa tarde, quase boa noite aí a todos e a todas que estão conosco. Beleza, professor Franks. Então nós temos aqui o tema Cuiabá, uma cidade com lotes ociosos. Mas por que a nossa cidade tem tantos lotes ociosos, professor Franks? Então, esse tema ele é bem importante para cada cidadão e cidadã que mora em Cuiabá. Por quê? Porque Cuiabá, do ponto de vista da origem da cidade, isso é importante a gente realçar, né? A origem da cidade, a cidade nasceu fruto de uma ocupação natural. Ou seja, Cuiabá, na classificação das cidades, é uma cidade natural. Surgiu a partir da ocupação de bandeirantes, e aí foi, né, aumentando as pessoas, virou um garimpo, em 22 virou um garimpo, né? E aí, posteriormente, em 29, né, virou cidade, 1729, e de lá para cá, Cuiabá foi sendo ocupada. Bem, para não remontar muito a história, né, da nossa cidade, nós temos que lembrar o seguinte, que Cuiabá, até 1980, Cuiabá, pegar aí pós-divisão do Estado, 1980, Cuiabá tinha em torno de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas moravam em Cuiabá em 80. Em 2000, Cuiabá já tinha 500 mil. Hoje já dá em torno de 600 mil habitantes em 2020. Ou seja, no intervalo curto de tempo, né, Cuiabá rapidamente virou uma cidade que tinha pouca gente e inchou a cidade. Só que Cuiabá é uma cidade que cresceu sem nenhum planejamento urbano. Nós não temos e não tivemos planejamento urbano em Cuiabá. Resultado, a cidade que nasceu de forma espontânea, natural, que foi aos poucos crescendo, essa cidade natural, ela foi sendo ocupada, né, ao longo do tempo, mas de 80 para cá, da década de 1980 para cá, ela sofreu um reverso, ou seja, teve uma explosão populacional. Então, muita gente veio para Cuiabá. Cuiabá é a cidade que é considerada o portal da Amazônia. Então, como portal da Amazônia, Cuiabá acaba recebendo muita gente. Então, quando Cuiabá recebe muita gente, as pessoas vieram para Cuiabá e aí incharam a cidade. E aí o que acontece? O poder público falhou. E aí não é nenhuma crítica velada, nem este, nem aquele prefeito, governador, mas o poder público falhou por quê? Por falta do conhecimento
de desenvolvimento e expansão da cidade. Pois vejamos, nas cidades do mundo, sempre é bom crescer para dentro. O que é isso? A cidade precisa ser amplamente ocupada, certo? Na parte central, para depois ir irradiando as distâncias. Cuiabá não aconteceu isso. Cuiabá é uma cidade espraiada. O que é espraiada? É espalhada. Então, naturalmente, Cuiabá foi crescendo a partir de bairros que foram criados em áreas longínquas do centro urbano. Então, áreas longe do centro da cidade. Vou te dar um exemplo assim, para ser bem prático. Nos anos 80. Nos anos 80, Cuiabá acabava ali onde hoje é Decorlis, ali no Araés, começa a vir do CPA. Ali acabava Cuiabá. Aí alguém que mais não podia perguntar, mas não tinha McDonald's, não tinha vida, não tinha viaduto, né? O viaduto ligava nada a coisa nenhuma, ao viaduto da Avenida CPA. Por quê? Porque era uma área limítrofe da cidade. E a chamada Miguel Santi hoje era perimetral. O que é isso? Era a cidade, era a avenida, melhor dizendo, que percorria a área externa urbana, ou seja, ela percorria os limites, as franjas da área urbana. Então era uma cidade que ela ia aos poucos, né, sendo espraiada. Miguel Santi era o limite urbano. E aí o que acontece? Nos anos 80 para cá, uma explosão populacional. E aí cria-se, por exemplo, o bairro Morada da Serra, que é o CPA1, né? CPA1, CPA2, né? Então essa Morada da Serra, CPA1, CPA2, ela é uma área que foi construída longe do perímetro urbano. Nós tínhamos o Centro Político Administrativo. Esse Centro Político Administrativo, ele é lá, fora da área urbana, e aí constrói-se um bairro popular mais longe ainda. Ou seja, a cidade ela ficou com um espaço vago muito, mas muito grande. Resultado, esse espaço urbano ficou ocioso, ficou vazio, né, do ponto de vista populacional, da ocupação humana e urbana, e construiu-se um bairro muito longe da área urbana. Vamos pegar então a região sul da cidade, que é um outro exemplo. Você pega na região norte, agora a região sul. Na região sul, então temos agora na região sul uma criação de um bairro chamado Tijucal, nos anos 80. O Tijucal, nos anos 80, foi construído, lembrando que Cuiabá, nos anos 80, tinha como zona limítrofe ali o Nonobek. O FMT era quase no perímetro fora da cidade. E aí construiu-se um bairro chamado Tijucal. Para outra banda, construiu-se um bairro chamado Parque Cuiabá. Ou seja, bairros longe das áreas centrais. E esses bairros longe das áreas centrais extremamente populosos, porque mandou-se muita gente para lá, muita gente ganhou casa nesses bairros, ou seja, eles foram para as zonas limítrofes da área urbana. Então, essas áreas entre o centro e o Tijucal, entre o centro e o CPA, ficaram áreas ociosas, áreas propensas à chamada especulação imobiliária. Então, muita gente com dinheiro em Cuiabá resolveu fazer o quê? Comprar terras nessa área urbana entre o centro e o CPA, entre o centro e o Tijucal. Para quê? Porque essas áreas entre o centro e o Tijucal, o centro e o CPA, essas áreas foram áreas que atraíram muita gente e supervalorizaram essas áreas. Então, ocorre uma supervalorização imobiliária de um espaço urbano do centro para as áreas periféricas. Mas e aí? Isso tem a ver? Cuiabá foi espraiada. O certo era a ocupação das áreas centrais da cidade, depois de ocupar as áreas centrais, e ir aos poucos ocupando as áreas periféricas. Mas não, ocupou-se as áreas periféricas e transformou as áreas entre o centro e a periferia em grandes lotes de engorda. Que são lotes de engorda? São lotes comprados apenas para a chamada valorização imobiliária. Então é por isso que nós vamos
para o Tijucal, ainda encontramos muitos lotes não ocupados, falando de 20 anos depois. Quando vamos para o CPA, você vai encontrar várias áreas não ocupadas. E eu não estou falando de áreas protegidas, como mananciais d'água, de mata, não. Estou falando de lotes urbanos não edificados. E esses lotes urbanos não edificados que são os problemas para a cidade. Por quê? Porque viram grandes manchas não ocupadas nas áreas centrais da cidade. E isto realmente é um problemaço para resolver para todo gestor público. Ok, então a cidade, ao invés de crescer para o centro, ela cresceu nas periferias. Cresceu na periferia. Com isso, sobrou vários lotes. O centro desocupado, um centro não edificado, né? Não ocupado. Não ocupado. E que medida o poder público pode fazer de forma legal para tentar amenizar isso? Então aí nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela, no artigo 182, 183, ele fala da função social da terra. Ou seja, a cidade, ela precisa ter uma função social. O lote urbano, ele tem que ter função social. Ou seja, o que o legislador, quando fez a Constituição, estava pensando? Olha, vamos pensar nas cidades em que as cidades possam ser cidades voltadas para a ocupação humana e não para a especulação imobiliária, e não para os lotes de engorda, e não para o deslocamento de pessoas. Então, pensou-se na cidade de forma aí equivocada, porque pensou-se na cidade que vai apenas, certo? Valorizar esses lotes de engorda. Então, o legislador falou, para conter isso, vamos fazer a função social, ou seja, toda terra urbana, todo lote urbano precisa ser edificado. Todo lote urbano tem que ser edificado, todo lote urbano tem que ser construído. Mas e se não for construído? Bem, se não for construído, o poder público, no caso a prefeitura, ela pode tomar medidas, certo? Medidas administrativas, medidas legais, que force essa pessoa, esse dono desse lote não edificado, a construir ou a vender. Ou seja, a legislação, ela pensou nisso. Mas aí, você poderia falar, mas isso foi suficiente? Não. Porque vamos andar um pouquinho na história, década de 80, 98, da Constituição, vem os anos 90, começo do século 21, 2001, temos a Lei 10.257. 10.257, essa lei aí, eu falo, que lei que é essa? Fica mais fácil para nós, é o chamado Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade ele é muito mais claro ainda quando diz respeito à ocupação humana. Fala o seguinte, olha, a terra precisa ser voltada para o social. Se alguém compra um lote e não edificou, é sinal que esse lote está sendo usado para especulação imobiliária. E nós precisamos ter pessoas morando nesses lotes. Então, o Estatuto da Cidade, ele justamente em harmonia com a Constituição, prevê o chamado IPTU progressivo. Uma das ferramentas gigantes para conter a especulação imobiliária é essa, é o chamado IPTU progressivo. O que é IPTU progressivo? Vou pegar o exemplo de Cuiabá, que é mais fácil para nós, que nós moramos em Cuiabá, para a gente entender. Cuiabá, o imóvel urbano, ele vale 100 mil reais. É um exemplo hipotético. O imóvel urbano, uma casa, vale 100 mil reais. Quanto que é o IPTU dela? O IPTU dela é 0,5% desse valor. Ou seja, se fosse a 100 mil reais, seria 500 reais IPTU. Você tem uma dica para quem não sabe como calcula o IPTU da sua casa, é isso. É 0,5% do valor venal do seu imóvel. Se a casa sua vale 1 milhão de reais, vai ter que pagar 5 mil reais e assim por diante. O que Cuiabá fez? O que a lei orgânica do município, em harmonia com o Estatuto da Cidade, em harmonia com a Constituição Federal, falou o seguinte, olha, vamos em Cuiabá implementar o chamado IPTU progressivo. Ou seja, os lotes edificados pagam 0,5%. Já os lotes não edificados, eles irão pagar, em vez de pagar 0,5%, vão pagar até 2%.
No caso de Cuiabá, já chegou ao teto 2%. Então, 2% do valor do imóvel. Ah, mas 2% é pouco, não é? Não, é 4 vezes mais do que o imóvel edificado. Pensa nisso. Se o imóvel é 100 mil reais, se a casa vale 100 mil reais, paga esse IPTU 500 reais. Agora, se esse lote vale 100 mil reais, não está edificado, paga-se 2 mil reais de IPTU. Fora as taxas e assim por diante, o valor seco do IPTU. 2 mil reais. Cortou? Não. Olha a distância que nós temos aqui. Cortou? Oi, cortou, né? Então nós temos que pagar 500 reais, só pagaria 2 mil reais de IPTU, ou seja, 4 vezes mais. Mas qual que é a ideia? Alguém podia falar assim, ah, mas a prefeitura é sacana, é para poder arrecadar mais. Não. O objetivo desta lei não é arrecadar mais. É claro que arrecada mais, isso é inegável, sim. Mas o objetivo central não é arrecadar mais. O objetivo central é você forçar o dono do imóvel a edificar, porque já que o imóvel urbano tem um fim social, forçá-lo a edificar, e se ele não quiser edificar, vender esse lote para a pessoa que quer edificar. Porque vamos pensar, 2 anos, né? 2%, 10% do imóvel. Isso é muito alto. Então a pessoa vai começar a ter um imóvel não edificado, e esse imóvel vai começar a ser um imóvel em que nós iremos encontrar um problemaço para resolver. Qual que é o problema para resolver, Franquez? Né? Vai resolver que ele vai ter um lote urbano não edificado que vai precisar vender ou edificar. Essa é a ideia central de IPTU progressivo. E isto precisa ser colocado em voga em Cuiabá. Mas se já existe? Sim, já existe. É verdade que existe. Mas essas medidas, infelizmente, elas não têm sido suficientes. Por que não tem sido suficiente? Vou provar. Eu felicitei 2 bairros, Tijucal, certo? CPA. Poder falar para Cuiabá também, que nessa época, dos anos 80, são 40 anos depois, ainda vamos encontrar muitas áreas não edificadas, áreas não ocupadas. Isso não foi suficiente para poder fazer as pessoas a construir, edificar nesses lotes. Aí você poderia falar, mas peraí, por que você vai querer obrigar o cara a edificar? Porque você valoriza a área central. Ninguém quer morar perto do mato. A pessoa vai falar isso? Ninguém mora perto do mato. Ninguém quer morar num terreno, perto do terreno baldio. Por quê? Porque subvaloriza ou desvaloriza o valor do imóvel. Então, o que o poder público pode fazer? Pode trabalhar para levar até o confisco dessas áreas. Isso não é aplicado? Não, isso não é aplicado. E isso não é nem nada a ver com o comunismo, socialismo, repartir terra, como alguns podem gritar já aí. Nada a ver. É uma forma de nós usarmos a terra urbana para fins, certo? De moradia e não para fins especulativos. Porque o que mais temos é o lote urbano para fins especulativos. Isso nós não podemos ter nas cidades. Então, atentem, isso é muito importante que nós tenhamos. Falar assim, mas espera aí, por que é um lote de engorda? Por que ele tem que ocupar a central? Porque quanto mais ocupar a central da cidade, menos custo eu tenho de infraestrutura. Pensa no criar um bairro no CPA, certo? Quanto de asfalto teve que fazer até o CPA, quando podia ser ocupado? Quanto de água encanada, rede de energia, telefonia, ou seja, o poder público tem que andar grandes distâncias, ônibus, a distância dos ônibus, né? Pega aí, por exemplo, um carro de lixeiro, tem que andar muito mais. Se fosse uma cidade mais adensada, crescendo para dentro, nós teríamos menos problemas sociais e, detalhe mais barato o poder público. Seria um custo menor poder público cobrir toda a cidade, limpar, gerenciar toda a cidade. É por isso que nós defendemos como ideia, como ideologia, cortar essa expansão urbana. O poder público não pode ceder às investidas do mercado imobiliário, ele deve limitar a área central e não permitir novas edificações fora da área urbana da cidade. Por quê? Porque a expansão imobiliária ela pressiona
o mercado imobiliário, o mercado financeiro imobiliário, ele pressiona para que nós tenhamos aí a cidade expandindo para fora da área urbana. E quando eu faço leis, faço projetos, crio ideias para crescer para dentro, eu automaticamente estou valorizando as áreas centrais das cidades e não estou obrigando o poder público a levar para áreas longínquas de infraestrutura. Fica muito caro para o poder público levar para as áreas mais distantes da área central da cidade. Então, essa é a ideia que nós precisamos implementar. Não só em Cuiabá, toda cidade deveria pensar dessa forma. Carol aqui está dizendo que ainda é cheia de mato, marginalizando os bairros. Gera um problema social, questão de problema social. Professor Franks, que outras maneiras teremos viáveis pró-sociedade? Tá, então o que acontece? A Carol falou aí, olha, enche de mato, né? Essas áreas que enchem de mato, o que nós estamos propondo como ideia para a cidade? Ideia para a cidade, é possível termos ideias para a cidade. Que tipo de ideia podemos ter para a cidade? Pegarmos esses lotes não edificados e transformá-las, por exemplo, em hortas comunitárias. Ah, mas é difícil fazer isso? Não, isso é fácil. Por quê? Por exemplo, fala para o dono do imóvel, quer continuar pagando IPTU tão caro, 2%? Ah, eu não quero continuar pagando. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, como você não quer continuar pagando, você vai ceder esse lote, né, para a comunidade local, para os centros comunitários locais. Esse do comunitário, em parceria com a prefeitura, ele vai simplesmente limpar esses lotes, ocupar esses lotes com hortas. Cuiabá ainda vem hortaliça de Goiás, Cuiabá ainda vem gêneros agrícolas, ainda vem de São Paulo, gêneros básicos, tomate, vem cebolinha já vem mais perto aqui agora, né? Abacaxi, por exemplo, abacaxi por muitos anos veio de Minas Gerais, agora temos aqui no cinturão verde da cidade. Então nós podemos usar os lotes não edificados das áreas centrais da cidade para fazermos hortas comunitárias. Qual que é a ideia? É valorizarmos os terrenos urbanos, impedir, como a Carol falou aí, que os matos floresçam e ainda assim eu baixo o custo de venda, porque é a comunidade mesmo, é o alto consumo, é a venda direta. Resultado, eu vou ter uma cebolinha mais barata, um alface mais barato, né? Vou ter uma couve mais barata. Resultado, isso é sempre bom, é importante para a cidade. Temos uma cidade melhor para todos. É essa a ideia. Temos uma cidade melhor para todos, não só para alguns. E gera empregos também. Como que é? Desculpa. E gera emprego. Gera emprego, gera renda, né? E gera economicidade para as famílias, o que é mais importante. Estou falando que precisa economizar agora. Precisa economizar porque está numa situação difícil com a pandemia. Então seria uma forma da família usar, consumir, pagando mais barato nas suas hortaliças. Ok. Tema muito relevante, professor Franks. Quais são as considerações finais? Então, eu quero agradecer a todos novamente pela paciência, por estar conosco. Lembrando que sempre é importante você mandar novas ideias, mandar para o nosso link aí, para o nosso... Manda aí no privado, ideias, certo? Que nós possamos ter para melhorarmos, não só Cuiabá, as demais cidades. Então, nós precisamos de ideias inovadoras. A inovação nem sempre é com tecnologia, é com medidas simples que nós iremos mudar a cidade. Nós queremos, certo? Consumir produtos orgânicos, bem lembrado, né? Produtos orgânicos, produtos de qualidade, com preço baixo, gerando renda, gerando economicidade, gerando embelezamento da cidade e valorização dos lotes edificados. É isso que nós queremos para a cidade. São ideias simples, não são ideias malucas, mirabolantes, gigantísticas, não. Ideias simples que vão fazer essa mudança. Então, eu quero agradecer novamente a todos pela oportunidade e estamos aí sempre às terças-feiras com as nossas reuniões, beleza? Beleza, muito obrigado, professor Franks, pelo esclarecimento. E todos que participaram, comentaram, perguntaram, obrigado pela participação. Só lembrando que todas as terças-feiras, 18 horas, horário de Mato Grosso,
ou às vezes um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Nós sempre avisamos no story do Instagram. Você tem a nossa prosa franca com um assunto relevante, local, estadual, nacional, também internacional. Mas muito obrigado a todos e até a próxima. Beleza, até a próxima, até mais.